Números 1, versículo 17 e 18, diz que primeiro dia do segundo mês, né? No primeiro mês do ano, né? Do segundo ano da libertação do Egito, eles celebraram a Páscoa. Aí no segundo mês seria aqueles que não conseguiram fazer no primeiro mês, no tempo certo. Então no primeiro dia do segundo mês eles já declararam a descendência deles, né? E aí já conseguiram resolver essa questão do recenseamento. E parece que o censo foi efetuado de acordo com 3 classes. Primeiro, por tribos. Segundo, por famílias, né, dentro de cada tribo. E terceiro, com a casa específica de cada pai. Ou seja, de acordo com os indivíduos de cada célula familiar, tá bom? Versículo 47, de Números 1, a tribo de Levi, ela foi empregada em uma espécie de guerra religiosa. Então ela não podia ser contada, ela não podia engajar-se em outras guerras. Ela não foi contada, porque estava sendo contada aqui os rapazes a partir de 20 anos que podiam ir à guerra, né? Tá certo? Então Levi não entra na história, gente. Levi não é contado, ok? Fique bem ciente você que Levi não é contado aqui. Como eu bem disse no final do vídeo anterior, eu citei as tribos ali, a de Levi não foi citada. Bom, versículo 50 diz que somente os levitas tinham o direito de manusear os materiais do tabernáculo. Eles tinham que desmontar, de levar, depois montar de novo. E enquanto tivesse em funcionamento, eles que tinham que garantir esse funcionamento, carregando água, limpando as coisas, tudo mais. Eram os levitas fazendo a guarda do templo, ninguém não autorizado podia entrar, tá certo? E aí é isso aí, tá certo? Versículo 51 diz que ninguém podia ter coisa alguma que ver com o tabernáculo, com o seu serviço, com o seu transporte, ou com a sua manutenção, exceto aqueles autorizados, né? No caso, a saber, os levitas. E quem ousasse quebrar essa regra teria de ser executado. A morte, aqui mencionada, podia ser decretada por ordem judicial, qualquer um dos juízes que foi instituído por Moisés, ou por parte dos anciãos, os líderes, ou mesmo por Arão ou Moisés. Ainda também podia ser o juiz divino, né? Como nós vamos ver na história, que vai acontecer no caso do Uzá, né? Por falta de informação, tadinho. Ele ia conduzindo lá a arca, numa carroça, ele achou que ela ia cair, quando a carroça passou no sei lá, de catabilho, né? Passou, e ele estendeu a mão para segurar a arca para ela não cair. E aí quem caiu foi ele. Caiu morto. O Zá caiu mortinho, da Silva Pereira, dos Anzóis Ferreira. Valeu? É isso aí. Por ter colocado a mão na arca. Está lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7, tá bom? Bom, a Bíblia em ordem cronológica nos leva para Números capítulo 2, versículo 1 e 2. Aí pula para o versículo 17, depois pula para o 32 ao 34. Falando das disposições das tribos no acampamento, tá bom? No versículo 2, diz que havia 4 estandartes. 4 estandartes. Cada 3 tribos tinha um estandarte. 3 vezes 4, 12, né? Então, um estandarte servia para as tribos de Gade, Ruben e Simeão, o lado sul. Eles ficavam no lado sul. Outro estandarte para as tribos de Azer, Dan e Naftali, no lado norte. Terceiro estandarte para as tribos de Zebulon, Judá e Isacar, lado leste, nascente, né? O lado para onde a tenda tinha que ser armada para o lado do nascente, né? O leste, tá bom? E outro estandarte, o último, para as tribos de Benjamim, Efraim e Manassés, no lado oeste, no caso, tá bom? Êxodo capítulo 33, versículo 1 ao 6, meus amados, onde vai falar do reinício da jornada, onde o povo vai deixar Jebel, Musa, Jabal, Arlaus, Horebe, e vai deixar o monte de Deus e vai partir sentido terra da promessa. Versículo 2 diz, o anjo, né, Yahvé não irá, o anjo irá, o Yahvé não irá no meio do povo, por causa daquela questão que o povo é de dura cerviz, e com certeza o povo iria ser executado, né? É isso? Exterminado. Êxodo 33. Depois ordenou o Senhor a Moisés, saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com um juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, não é o anjo do Senhor não, gente, aqui no texto está dizendo um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel.
Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu estas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Né? Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Agora tirem seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, o Monte Horebe, presta atenção, Horebe, né? Do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Humilhação. Negócio exterior, né, gente? Externo, tá bom? Então, o anjo aqui é quem iria adiante do povo, e o anjo iria adiante do povo. E o Senhor iria enviar um anjo lá à frente, e colocando pavor no coração daquele povo, vai expulsando. Ok? O texto está lido, aí é literal, não tem muito o que comentar. Quando fala que a partir de Horebe, eles não usaram mais ornamentos, no decurso do deserto. Então, Horebe é um outro pico na cadeia de montanhas, como eu disse, né? Vamos ao texto de Deuteronômio capítulo 1, do versículo 6 ao 18, onde nós vamos ver a celebração da última Páscoa, que é o que é o marco, né, para a saída deles. No caso aqui é 14 de maio do ano 1461 a.C., certo? 1461 a.C. Essa é a nova celebração, porque tem um negócio de antes e depois de Cristo, né? A retirada do Egito foi 15 de abril de 1462 a.C. Um ano depois, então 1461 a.C., no caso seria 15 de abril, mas houve aquele mês, né? No caso aqui o mês de maio, 14 de maio, 15 de maio de 1461, ou seja, eles passaram no monte um ano e um mês, conforme a Bíblia em ordem cronológica, tá bom? Então, a época desse texto agora que nós estamos lendo, na história, é o momento em que os israelitas se viram impedidos, né, de celebrar a Páscoa no mês anterior, e agora poderiam celebrá-la, tal, aqueles que queriam, né, celebrar de qualquer jeito. Então chegando no momento em que eles vão deixar o monte. Vamos aos comentários do texto de Deuteronômio 1, versículo 6 a 18. Versículo 6, o Senhor nosso Deus disse a nós, ele nos disse em Horebe. Deuteronômio 1, verso 7, olha. Levantem acampamento e avancem para a serra, na terra não, serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, repita, Arabá. Nas montanhas de Cefelá, no Negueb e ao longo do litoral, a terra dos cananeus, e ao Líbano, até a grande rio Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês, então entrem e tomem posse da terra, porque o Senhor prometeu, sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Naquela ocasião, eu lhes disse, não posso levá-los sozinhos, o Senhor, seu Deus, nos fez multiplicar-se, de modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas dos céus. Olha, o cumprimento da promessa feita a Abraão, né? E o Senhor, o Deus dos seus antepassados, multiplicou, né? 1000 vezes mais, vos abençoe, e conforme prometeu a Abraão, no caso. E aí, o texto vai dizendo que Moisés, ele estabeleceu os juízes, né? Fique bem claro para você, a classe sacerdotal existe agora, não é mais os primogênitos, é a família de Arão. Os levitas são auxiliares dos sacerdotes, mas os juízes existem, eles julgam as causas do povo. Ok? E versículo 16, naquela ocasião ordenei os seus juízes, e então atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, tal, ensinou, instruiu, tal. Esse é o texto de Deuteronômio 1, do versículo 6 ao 18. Ok, meus amados? Vamos aos comentários aqui. Então, quando fala aqui, avancem para a serra dos amorreus, vão a todos os povos vizinhos, Arabá, montanha, versículo 7, montanhas de Cefelá, Negueb, indo para o litoral da terra, no caso da terra da promessa, a terra dos cananeus, e ao Líbano, até o rio grande Eufrates, né? Israel se tinha mudado para as planícies de Moabe, certo, gente? Ele já estava descendo para a planície de Moabe. Os moabitas tinham perdido grande parte de seu território para os amorreus. São os habitantes das montanhas, serranos, né? Eles ocupavam um lugar de destaque entre os povos que possuíam a terra de Canaã antes de ser conquistado pelos israelitas, né? Então, provavelmente, essa expressão avance para a terra dos amorreus seja uma referência à terra da promessa. É uma clara referência à terra da promessa. Os amorreus, primeiramente, fizeram parte da grande confederação dos descendentes de Canaã. Veja lá em Gênesis 10, versículo 16. Mas no espaço que decorre entre a ida de Jacó para o Egito, são 215 anos, né? E até a retirada de Israel lá do Egito,
os amorreus tinham se separado dos outros cananeus, então eles se estabeleceram de Jerusalém para baixo, né? Jerusalém, Hebron, a parte sul da Palestina, Berseba, vai descendo no mapa aí. E aí atravessaram o Jordão, foram para os reinos, né, governados por Seom e Og, né? Veja lá em Amós 2, versos 9 e 10. Seom é um cara que vai recusar, ele se recusa a deixar os israelitas passarem pelo território dele. E aí vai sair em guerra contra Israel, mas vai ser derrotado, né? Números capítulo 21, versículo... e Deuteronômio, capítulo 2, perdão. Números 21 e Deuteronômio 2. Então, mais tarde na história, nós encontraremos 5 chefes, ou 5 reis, né, dos amorreus, disputando com Josué, o território, né, ao ocidente do Jordão, no caso da Terra da Promessa, onde hoje é Israel. Lá no capítulo 10 de Josué você vai ver isso. Então o povo amorreu, ele sempre se mostrou audacioso e um povo muito aguerrido, um povo guerreiro mesmo, e habitante das montanhas, sabe? A gente não sabe mais nada deles depois da conquista de Canaã, não, que fim que levou eles, não. É citado as montanhas de Cefelá. Cefelá significa terra baixa, mas é vertido em algumas traduções na Bíblia por vale campina, ou planície, baixada, etc., né? É aplicada à região de morros baixos entre a cordilheira central da Palestina e as planícies costeiras da Filístia, né? Cefelá era uma das regiões de território designada à tribo de Judá. Embora atingisse a altitude de 450 metros, era uma terra baixa, acima do nível do mar, né? 450 metros acima do nível do mar, certo? Então, a Cefelá era limitada ao sul pelo Negev, né? Ao norte pelas montanhas de Samaria, e além da baixada de Aijalon, né? Que é fértil e tem clima temperado, Aijalon. Antigamente a região era formada era famosa pelos muitos sicômoros e olivais. Provia também pastagem para os rebanhos, manadas, Cefelá. Existe uma Cefelá também no norte de Israel, é associada com a região montanhosa de Israel e a colina existente entre as montanhas de Samaria e a planície de Saron. Esta região é mais estreita e menos distinta do que a Cefelá que eu acabei de citar aqui, que é da tribo de Judá, né, designada. Queridos, aqui também é citado o Negev, né? O Negev, em hebraico, quer dizer sul, Negev, sul, tá bom? Representa atualmente mais de 60% do território israelense. Presta atenção, somos brasileiros aqui, ó. O nosso menor estado é o Sergipe. Sergipe é maior do que Israel. Eu estou falando para você que o Negev, ou Negev, tem mais de 60% do país. Extensão territorial, Negev, tem mais de 60% do país. É deserto, sabe, gente? Olha aí. Então, representa atualmente mais de 60% do território israelense e abriga menos de 10% da população do país. Ainda assim, atualmente, a região possui grandes centros urbanos como Arad, Berseba, ou Beersheba, o balneário de Eilat, lá embaixo, lá perto, no Golfo de Aqaba, né? Eilat. E a grande atração turística, né, como o Mar Morto, tem outro lá, Massada, possui ainda uma das principais universidades do país, que ostenta o nome do ex-primeiro-ministro, a Universidade Ben Gurion, né, no Negev, tá bom? É citado também em quinto lugar aqui o longo do litoral. O litoral de Israel, a Terra da Promessa, começa na faixa de Gaza. Você pega a faixa de Gaza e vai subindo ali o mar Mediterrâneo até chegar o Líbano. Chegou no Líbano, você vai olhar para a direita, até você encontrar o próximo que é citado no texto, que é o grande rio Eufrates. Eu já falei sobre o rio Eufrates, é o rio mais longo da Ásia Ocidental, ele é resultado da confluência do Karasu, também conhecido como Eufrates Ocidental, e o Murat Sul, né, ou Eufrates Oriental. E tem origem no leste da Turquia, lá em cima. Aí passa pela Síria, passa pelo Iraque, e lá embaixo ele se une ao rio Tigre, né? Ele se une ao rio Tigre, Eufrates se une ao Tigre, e aí vai descendo até chegar até o Golfo Pérsico, né? Então, definindo assim a Mesopotâmia, eles é o rio Eufrates e o Tigre que definem a Mesopotâmia, Potâmia, tá certo? Versículo 10 e 11, né, vai falar de vosso Deus vos ter multiplicado. E só se for um milagre mesmo, porque em 215 anos, chegar de 75, você chegar a 3 milhões de pessoas, só se for pelo poder de Deus. Algumas pessoas lançam dúvida quanto a esses números, outras pessoas dizem que isso não pode ser real de forma alguma, outros ainda dizem, não, isso aí é pela fé, a promessa de Deus a Abraão, e ele cumpriu, porque Deus cumpre as promessas. Eu não sei como é que você analisa isso, mas a questão eles passaram 215 anos no Egito, e foi para lá 75.
Então, a promessa era que o Senhor ia multiplicar como as estrelas dos céus, como a areia do mar. Isso foi claro, a promessa de Deus, e eu creio que Deus realmente cumpre as promessas. Essa é a minha posição até então, ok? É melhor ser assim do que ser incrédulo.